Tá procurando o que assistir hoje no Prime Video, você veio no lugar certo, porque eu preparei uma daquelas listinhas com 7 filmes adicionados recentemente que você vai querer assistir. Só filmes aí que chegaram nos últimos dias, nas últimas horas lá no Prime Video. E assim, filmes pra todos os gostos. Tem drama biográfico, tem lançamento, tem filme cultuado, enfim. Tem filme pra todo mundo. Já deixa o like aqui no vídeo, não esquece de compartilhar ele, de hypar o vídeo se você puder. E também de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 12 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês nessa. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. E eu vou começar falando de um dos filmes mais subestimados pra mim de 2025, um drama biográfico que encontra um outro olhar para uma história que na mão ou nas mãos de vários cineastas seria retratada daquela forma bem padrão, bem, sabe, a típica história de redenção de um lutador. Eu tô falando de Coração de Lutador, filme do Ben Safdie, estrelado pelo Dwayne Johnson, que pra mim tem talvez a grande atuação da carreira dele. E o que eu adoro nesse filme é como ele tem um olhar muito cuidadoso para essa questão do pacto de silêncio masculino. São homens num mundo brutalizado que não conseguem verbalizar suas emoções mais íntimas. E aqui a gente acompanha a história de um desses homens não centrada na narrativa dominante do vitorioso, na história de redenção do lutador, assim, desacreditado que chega ao topo. Essa história acontece no filme, mas o foco não tá nela. Tá na casca desse homem brutalizado, esse homem que no ringue ou nos ringues era conhecido como a máquina de esmagar, mas fora dele não conseguia lidar com a dor física e principalmente com a dor emocional. Eu acho que é um filme que transporta a gente visualmente, inclusive. Eu adoro todas as soluções visuais desse filme para registrar ali o final dos anos 90, enfim, essa. Parece que eu tava vendo daqueles VHS de luta livre dos anos de 90, sabe? Que eram muito populares. Eu gosto muito da estética, eu gosto muito desse olhar pro masculino. Eu gosto muito da atuação do Dwayne Johnson. Coração de Lutador, não perca. Muita gente não viu esse filme nos cinemas. Chegou a hora. O segundo filme foi uma grande surpresa pra mim, porque quando ele chegou aos cinemas eu vi muita gente elogiando até, mas ele meio que não ganhou tanta atração assim. Logo saiu de cartaz e eu acabei perdendo a oportunidade de ver, então eu só fui ver quando ele chegou no Prime Video. E O Bom Bandido é dessas histórias reais, desses dramas biográficos absolutamente cuidadosos ao acessar a intimidade de um homem a partir de uma trama absurda. Porque essa história de um ladrão de McDonald's, que ficou meio que famoso, ganhou muito dinheiro, acabou preso. Ele consegue fugir da prisão e se esconde numa loja de brinquedos. E quando eu falo se esconde, é se esconder mesmo. Ele passa meio que morar na loja de brinquedos. E essa história é real. E, assim, eu pensava que ia encontrar aqui uma dessas comédias de erro, sabe? Cheia de absurdos, enfim, não. Assim, isso tá aqui. Mas é também um filme com muito coração, que se conecta de verdade com esse homem, com os motivos dele, com o que levou ele a essa situação, inclusive quando sugere uma nova e inconsequente perspectiva no momento que ele começa a se envolver ou se apaixonar por uma das funcionárias da loja, enfim. Eu acho o filme muito tocante, porque ele tem esse absurdo, mas ao mesmo tempo é um filme sobre padrões impositivos, sobre o homem que queria ser um bom pai e não conseguia encontrar formas. O Channing Tatum é um ótimo ator e O Bom Bandido vai te surpreender, segunda dica da lista. O terceiro filme começa como uma viagem de férias para um desses lugares paradisíacos e termina como um casos de família desses bizarros. Eu tô falando de Um Mergulho no Passado, filme do Luca Guadagnino, que pouca gente conhece ou pouca gente viu, que tem um elenco fantástico. É estrelado pelo Ralph Fiennes, pela Tilda Swinton, pela Dakota Johnson. Conta a história de uma rockstar que tá com um problema na voz, fez uma cirurgia, ela viaja para uma região paradisíaca da Itália e ela recebe a visita de um ex-parceiro, ex-namorado meio que intrometido, que abala a paz dessa rockstar e do seu novo namorado. Eu adoro como esse filme vai mergulhando, sabe, nesses segredos. A gente vai meio que sendo convidado a invadir uma realidade que não é nossa, uma intimidade que não é a nossa, e a gente vai encontrando, sabe, questões relacionadas ao passado deles, e isso vai meio que aflorando sentimentos que estavam adormecidos. É um filme
provocante, é um filme com ótimas atuações, é um filme que, quando termina, você fala assim: eita, viu um belo filme, então não perca Um Mergulho no Passado. O filme que andava sumido do streaming reapareceu no Prime Video, então corre pra assistir antes dele desaparecer de novo. O quarto filme é desses dramas baseados em fatos dilacerantes, com um elenco também muito talentoso, que conta uma história real sobre Martin Luther King Jr. e a marcha que ele liderou, uma tentativa de lutar pelos direitos de igualdade racial nos Estados Unidos em plena época de segregação, mas acabou encontrando a violência, encontrando uma realidade que infelizmente permanece. Estou falando de Selma. O filme, inclusive, foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar de melhor canção original e fez muito sucesso na época do lançamento. E é desses dramas muito cuidadosos ao acessar, sabe, a verdade de um líder, de um homem que se tornou um símbolo de uma luta muito, muito justa, muito digna e muito urgente, mas sem colocar ele num pedestal, sem tratar essa versão de Martin Luther King Jr. como uma figura absolutamente, digamos assim, incontestável. A gente encontra o homem. E ao encontrar o homem, a gente passa a admirar ainda mais ele. Ainda mais essa luta tão, às vezes, solitária, tão angustiada, tão cheia de consequências trágicas na vida desse ativista, desse líder racial. Enfim, eu acho um filme muito, muito, muito tocante, embora com momentos assim pesados, com momentos indigestos, porque o tema é indigesto e as escolhas da direção e do filme, elas valorizam e reforçam muito isso. Selma é um belíssimo drama baseado em fatos, e se você não viu, olha a oportunidade. O quinto filme me surpreendeu muito. É uma história extremamente tocante sobre uma mulher que resolve encarar ou criar um novo futuro, mas sem deixar de olhar para trás e encarar o passado. Eu tô falando de Livros Restantes, filme brasileiro estrelado pela maravilhosa Denise Fraga, que conta a história dessa professora que se muda, está com tudo planejado para uma viagem para Portugal e queria deixar filho, ex-marido, família para trás, só que nesse processo ela resolve dar os últimos 5 livros da estante dela para 5 pessoas que foram importantes nessa vida dela, enfim, na trajetória dela rumo àquele ponto. E nesse processo, que a gente não entende inicialmente, a gente vai conhecendo essa mulher, a gente vai conhecendo o passado dela, a gente vai entendendo como alguns sentimentos permanecem, outros precisam ser esquecidos, alguns a gente precisa realmente colocar uma pedra no passado, mas em alguns casos a gente também não pode deixar de encarar questões que, enfim, geraram problemas íntimos. E aqui a gente vê tudo isso aos olhos de pelo menos uma grande atuação da Denise Fraga. Eu acho que o elenco todo tá bem, mas o que a Denise Fraga faz aqui é maravilhoso, porque quanto mais a gente conhece a mulher, mais a gente se importa por ela, e quanto mais a gente entende o motivo desse, desse pequeno gesto dela, mais a gente percebe que ele é fundamental para que ela de fato consiga construir um novo futuro. Livros Restantes chegou no Prime Video e é um belíssimo filme, eu recomendo muito. Por falar em filmes muito comoventes, essa penúltima dica é de um filme assim que mexeu muito comigo. É do Darren Aronofsky, um diretor divisivo, e eu sei que muita gente ama esse filme, muita gente detesta esse filme, e eu entendo, mas eu adoro Fonte de Vida, que conta, ele se passa na verdade em 3 linhas temporais, e ele conta a história na linha do nosso tempo, do presente, de um homem determinado a encontrar uma cura para uma doença terminal da esposa, e quanto mais ele se aproxima dessa tentativa, quanto mais ele busca isso, mais ele se distancia dela e mais ele acaba deixando de aproveitar os possíveis últimos momentos ao lado dela. E é um filme que ele parte desse dilema universal, desse dilema que ele vai além e define a nossa existência. Quanto mais a gente persegue algo, mais a gente se distancia de coisas importantes. Aqui falando sobre a vida, sobre essa busca, sobre o eterno, sobre, enfim, é um filme que ele flerta com o metafísico, ele flerta com questões existenciais, de forma assim muito espetaculosa, visualmente falando. Você tem um conto no passado, você tem um conto num futuro meio etéreo,
É uma viagem, mas é aquele tipo de filme que ele se conecta com a gente. Quando termina, eu terminei reflexivo, pensando não só na vida, mas nas escolhas que nós fazemos, como muitas vezes elas nos distanciam daquilo que realmente importa. Fonte da Vida, belíssimo filme, veja no Prime Video. E eu vou fechar essa lista com uma dica que, olha, esse filme ele também é muito divisivo. Sei que muita gente não vai gostar desse filme, mas eu adorei. Eu tô falando de Juntos, filme de terror que conta uma história que é a história de muita gente, a história de um casal que vai viajar pra uma cabana para tentar se reconectar, se reaproximar, sabe? O sentimento entre eles estava congelando. Mas existia uma tentativa de ambos os lados de, quem sabe, conseguir encontrar uma sintonia. E durante uma trilha eles acabam sofrendo um pequeno acidente e ficam presos numa caverna. Só que algo naquela caverna muda a vida deles. Uma maldição que começa a testar de fato e de verdade o nível de conexão entre os dois. E assim, esse é um filme que ele sabe fazer um uso desse horror corporal de forma que não chega a ser impactante, nojento, asqueroso de se ver, mas tem um elemento grotesco a serviço dessa crônica, dessa alegoria, desse comentário sobre relacionamentos urbanos, sacrifícios feitos, sobre a anulação do eu, na tentativa de agradar o seu parceiro, a sua parceira, enfim, é um filme que ele toca em questões muito íntimas e muito profundas, mas dentro desse filtro do horror, conseguindo encontrar um equilíbrio bem interessante entre o terror de fato, o romance que tá ali e também até uma dose de ironia, de comédia, que obviamente é o que tempera toda essa história. Juntos, foi um dos filmes de terror mais divertidos que eu vi em 2025. Eu acho que vocês vão curtir também. Dê uma chance, é por mim, dê uma chance. Então é isso, galera. Agora eu quero saber de vocês qual é o seu filme favorito dessa lista. Dizem nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, de hypar ele também e de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 12 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês nessa. Tchau!